Olá, pessoal. Vamos resolver um exercício referente à equação geral dos gases, dentro do nosso estudo sobre termodinâmica. Então, bora lá. O enunciado diz assim: um balão meteorológico fechado tem volume de 50 metros cúbicos ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1,10 a 5 pascal e a temperatura é de 27 graus Celsius. Quando o balão atinge a altitude de 25 quilômetros na atmosfera terrestre, a pressão e a temperatura assumem respectivamente os valores de 5,10 a 3 pascal e menos 63 graus Celsius. Considerando-se que o gás contido no balão se comporta como um gás ideal, o volume do balão nessa altitude é de... E aí nós temos aí as 5 alternativas, né? Bom, eu recomendo que você agora dê uma pausa no vídeo, tente resolver esse exercício e depois você volta e confere com a solução que a gente vai apresentar, ok? Muito bem, estamos de volta, então vamos à solução desse exercício. Vamos lá. Vamos colocar aqui, né, o enunciado bem no cantinho, aqui em cima, para a gente poder ir desenvolvendo. Então, agora vamos fazer uma leitura com mais calma do enunciado. Um balão meteorológico fechado tem volume de 50 metros cúbicos ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1,10 a 5 pascal e a temperatura é de 27 graus Celsius. Olha, até esse ponto, você observa que ele fala de um balão. Evidentemente o balão tem gás, né? Tem gás lá dentro, e ele dá as características desse balão. Ele fala o seguinte, ó, ele tem um volume de 50 metros cúbicos ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1,10 a 5 pascal e a temperatura do gás é de 27 graus Celsius. Então, isso aqui caracteriza-se o quê? O estado inicial. Estado inicial do gás. Então, a gente já pode anotar esses dados que foram fornecidos. Então, vamos lá. Estado inicial, o que a gente tem? Em primeiro lugar, a pressão, está aqui. 1 vezes 10 a 5, anotamos aqui. Segundo, temos o volume, 50 metros cúbicos, também está aqui. E terceiro, a temperatura, menos 27 graus Celsius, que também está aqui. Depois ele continua. Quando o balão atinge a altitude de 25 km, ou seja, o balão subiu a uma altitude de 25 km na atmosfera terrestre, o que acontece? A pressão e a temperatura assumem, ou seja, a pressão e a temperatura mudam os seus valores. Quer dizer, existe uma transformação gasosa. E quais são os valores? Bom, respectivamente, né? Se é respectivamente, então a pressão passa a ser 5 vezes 10 a 3 pascal e a temperatura menos 63 graus Celsius. Bom, eu tenho essas informações. E aí ele diz o seguinte, olha, considerando-se que o gás contido no balão se comporta como um gás ideal, bom, aí eu vou fazer um parênteses aqui e vou dizer o seguinte, se você não se lembra do conceito de gás ideal, volte lá, assista o meu vídeo que eu falo sobre os conceitos iniciais sobre termodinâmica e lá eu explico com detalhes o que é gás ideal, ok? Fechado parênteses, voltamos aqui. Ele quer saber o seguinte, qual é o volume do balão nessa altitude? Quer dizer, quando o balão atingir os 25 quilômetros, qual que é o volume? Qual que vai ser o volume desse balão? Ok, então, a gente tem caracterizado aqui um segundo estado, o estado final. A gente tem o estado inicial com esses dados. Agora, quais foram as informações fornecidas referente ao estado final? Vamos lá, vamos começar pelo estado final, vamos lá, pela pressão. A pressão passou a ser 5,10 a 3. E a temperatura passou a ser menos 63 graus Celsius. Vocês observem, né, menos 63 graus Celsius. Observem que diminuiu tanto a pressão, a P1, P2, diminuiu a pressão, como também diminuiu a temperatura, afinal de contas o balão subiu. E ele quer saber o que? Ele quer saber o
volume. Observem, pessoal, que nós temos aqui todas as características para aplicarmos a equação geral dos gases. Nós temos um estado inicial, um estado final. Então, basta colocarmos a equação e aplicar, não é isso? Não. Tem um detalhezinho aqui muito importante. Olha o detalhe, olha. A temperatura foi dada em graus Celsius. E eu, como vocês já sabem, não posso utilizar graus Celsius neste contexto da termodinâmica. Eu tenho que transformar para Kelvin. E como é que a gente transforma para Kelvin, pessoal? Se vocês não se lembram de como é que a gente faz isso, voltem lá na nossa aula sobre conversão de escalas termométricas e vocês vão se lembrar. Bom, mas é muito simples, né, pessoal? Basta somar 273. Então, somando aqui 273, aqui em cima, 27, mais 273, e eu tenho aqui menos 63, mais 273. Bom, em cima, 27 mais 273, 300. Embaixo, menos 63 mais 273, 210. Muito bem. Feito essa conversão, agora sim, pessoal, agora eu vou colocar aqui a equação geral dos gases, né? Onde eu tenho aqui caracterizado o estado inicial, aqui o estado final, e agora a gente vai aplicar, né? Então vamos substituir os valores, vamos lá. O que eu tenho de informação? Olha, pressão inicial, ó, eu vou colocar aqui os valores, olha, P1 vai ser 1 vezes 10 a 5, V1, 50 metros cúbicos, T1 eu tenho aqui também, ó, é 273? Não. É 27? Não, é 300. Muito bem. E aqui eu tenho o P2, V2 e T2. Bom, P2 foi informado, 5 vezes 10 a 3 Pascal. Vamos colocar aqui. O V2 eu não sei, é o que eu quero calcular, né? Que é o volume final. E a temperatura final eu sei, 210, eu coloco aqui, 210 Kelvin. Muito bem. Agora, pessoal, matemática pura, ok? Então vamos lá, para a gente poder resolver isso aqui, eu vou sugerir para vocês fazermos aqui algumas simplificações. Olha só, eu tenho aqui 10 a 5, eu tenho aqui 10 a 3, eu posso simplificar, não posso? Se eu pegar, por exemplo, esse 10 a 3 aqui ó, e passar para cá dividindo, vai ficar 10 a 5 sobre 10 a 3, basta subtrair os expoentes, né? Propriedade lá da matemática, então vai ficar o quê? Vai ficar 10 a 2. Legal? Muito bem. Bom, o que mais que eu posso fazer aqui? Olha só, eu tenho aqui, ó, 10 a 2 é 100. Eu tenho aqui embaixo 300. Então, se eu pegar 100 dividido por 300, eu posso simplificar. Se eu dividir os dois por 100, o que vai ficar embaixo? Vai ficar 1, né? 100 dividido por 100, 1, e 300 dividido por 100 vai dar 3. É isso aí. Ok? Muito bem. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha só, eu tenho 3 aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro passar limpo, né? Vamos passar limpo isso aqui. Em cima sobrou o quê? Sobrou 50 dividido por 3. Vamos colocar aqui. E do outro lado ficou 5V2 dividido por 210, né? Só para dar uma limpeza, agora vamos continuar. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia multiplicar cruzado, né? Multiplicar em x, mas eu ainda posso simplificar. Eu posso simplificar, veja bem, olha, eu tenho aqui 50 e eu tenho aqui 5, se eu dividir tudo por 5 aqui, 50 dividido por 5 vai dar 10, 5 dividido por 5 vai dar 1, então vai ficar isso aqui, ó. Ok, né? Ainda posso simplificar alguma coisa? Sim. Eu tenho 3 aqui desse lado e tenho 210, eu posso dividir os dois por 3. Aqui vai ficar 1 e 210 dividido por 3 vai dar 70, não é isso? É isso mesmo. Então, olha só. Muito bem. Bom, agora eu acho que já dá para fazer direto, porque olha só, aqui sobrou 10 sobre 1 e aqui V2 sobre 70. Se eu multiplicar cruzado agora, eu vou ter que V2 vezes 1 é V2, vai ser igual a 70 vezes 10, 700. Então, está lá o nosso resultado. O volume é igual a 700. Muito bem, mas eu paro por aqui? Não, eu preciso saber o quê? Qual a unidade? E como eu estou falando de volume, o problema está sempre tratando o volume como metros cúbicos. Então,
A resposta vai ser 700 metros cúbicos. Então, o que acontece, pessoal? O volume do balão, quando tiver lá 25 quilômetros, vai ser 700 metros cúbicos. Ok, então temos aqui, olha, voltando a esse nosso enunciado, qual das alternativas é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra C, C de certa resposta. Ok, pessoal, ok. Olha, se você não entendeu, eu sugiro que você refaça novamente o exercício. Se você teve alguma dúvida nos cálculos, refaça novamente os cálculos e confere aqui com a nossa solução. Ok? Muito bem. Pessoal, forte abraço para vocês, bons estudos, valeu!